ordem nesse país. O senhor, inclusive, é participante da Frente Suprapartidária de Combate à Corrupção aqui no Senado Federal. E tendo sido presidente dessa CPI, hoje as CPIs enfrentam algumas dificuldades para suas instalações. Tanto aqui no Congresso Nacional, onde o governo até ampliou, a base do governo até foi ampliada após as eleições de 2010, como, por exemplo, em São Paulo, onde o governo é do PSDB. Então, as CPIs não prosperam lá, porque a base do governo é muito ampla e não é possível prosperar. E aqui também elas são, digamos assim, barradas, são obstaculizadas antes que sejam... Mudou o papel das CPIs, elas estão entrando em descrédito, ou não se pode mais contar com esse, que é o instrumento das minorias? Pois é, não é que elas tenham entrado em descrédito. Há interesse dos governos, você frisou, não é só no âmbito federal, dos governos de um modo geral, estadual, municipal, de que não aconteça a investigação. Então, utilizam da maioria que dispõe, ou para impedir a instalação da CPI, ou para instaladas impedir o seu bom andamento. No caso da minha CPI, houve sim nítida participação de alguns membros de obstacularizar a aprovação de requerimentos que pudessem comprometer esta ou aquela instituição. Na CPI, presidida pelo ex-senador Heráclito Forte, é a mesma coisa. Eu lamento que isso aconteça. Se as CPIs causam transtorno, deveria então se regulamentar como é que a atuação da CPI deveria ser executada. Mas privar o parlamento de uma das suas ferramentas mais importantes, que é a investigação, e principalmente na investigação, o poder que tem a Comissão Parlamentar de Inquérito, como você falou, que é das minorias, de poder investigar, de poder comprovar, eu acho que é um absurdo na democracia. Nós temos que incentivar o funcionamento, que não se transforme também numa coisa banal. Por outro lado, isso implicaria modificar o regimento interno. Sim, aí é mais difícil ainda. Eu entendo que deveria modificar o regimento interno e até criar legislação que impedisse, por exemplo, qualquer tipo de ação. Há um caso aqui de uma CPI que só foi instalada porque se recorreu ao Supremo para garantir a implantação da CPI. É a judicialização do ato da atividade do Congresso. Perfeitamente. Então, o importante é que, como você falou, nós agora constituímos uma frente suprapartidária de combate à corrupção, mas esse combate à corrupção tem que alcançar todos os espectros da sociedade. É multifacetado, são muitas frentes, na verdade. Frentes. Não pode ser restrito ao legislativo, tem que envolver principalmente a sociedade, porque as pessoas. Então eu fico muito feliz quando eu começo a ver que vários sites, redes sociais se abrem para isso e que o Tribunal de Contas, tanto da União como dos Estados, possam fazer de fato um trabalho de fiscalização correta, porque, como disse a presidente Dilma quando assumiu aqui no Congresso, que ela ia cuidar de cada tostão que o brasileiro pagava de imposto. É inadmissível que nós estejamos já no século XXI e o Estado brasileiro ainda tenha vícios que remontam, vamos dizer assim, ao Brasil colônia. Senador, eu falei no início que a imprensa ela denuncia com muita frequência, são denúncias frequentes aí, até parece uma sequência, e a cada final de semana vem uma nova denúncia. Agora, a imprensa, muitas vezes, ela não investiga a fundo e fica, na verdade, ela procura manchetes, né, novas. E o que acontece? Depois de um mês e meio, quando o assunto sai do cabeçalho dos jornais ou das manchetes dos telejornais, fica no esquecimento. E, por outro lado, mais grave ainda, alguns casos, como eu citaria aquela escola de São Paulo, do ex-ministro Alcenir Guerra, que depois veio a se investigar que, na verdade, aquelas denúncias todas, eles não foram reparados no que eles foram, digamos assim, acusados de corrupção, ficou provado que nada havia daquilo ali, e depois não houve a reparação necessária. Eu só acredito em que medida a imprensa está se comportando corretamente nessas denúncias e até que ponto ela também deve ser livre para investigar. Eu acho que a imprensa tem que ser totalmente livre, até para denunciar de maneira, digamos, leviana. Para isso existem os mecanismos judiciais de controle. Agora, não entendo também que a imprensa não se autorregule no sentido de que não publique qualquer denúncia por publicar. Agora, também se for esperar que se comprove uma denúncia para publicar, aí não vai se publicar quase nada.
Acho que a imprensa tem feito um papel investigativo muito importante e é preciso que, uma vez havendo uma denúncia, os órgãos todos caiam em cima e investiguem. Se há uma denúncia em que claramente se envolve este ou aquele setor da administração pública, primeiro compete então a administração pública investigar de imediato. Mesmo